Bom dia, seguimores, como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma Em Missão Livecast. E eu estou muito feliz, muito grata a Deus por todas as conexões que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito através dessas lives, tanto a live de quarta-feira, do livro, tanto essa live que é testemunho, palavra, para estarmos alcançando vidas, edificando vidas, falando de Jesus. Então, você que está aqui comigo, muito bom dia. Daniela, amiga, bom dia. Todos vocês, Eliezer, Marlene, o Alisson já está aqui também. Júlia, bom dia. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês que vai estar nesta live. E você que puder, encaminhe essa live para mais pessoas. Hoje nós teremos uma palavra, um testemunho, e é aquilo que Deus colocou no coração do Alisson para ele estar trazendo para nós. E eu estou viajando com a Giovana e ontem eu assisti uma ministração muito forte do Luiz Hermínio, um pastor ao qual eu tenho como referência, um homem que eu vejo o favor de Deus sobre a vida dele. Eu não sei se você conhece, mas se você tiver a oportunidade de ver alguma ministração dele, ou até mesmo de segui-lo no YouTube, ele tem palavras cirúrgicas para esse tempo. Ele tem palavra incisiva para esse tempo. Nós precisamos nos posicionar. E mediante essa ministração que eu assisti dele ontem, eu preparei algo para estar falando aqui para vocês. E eu já vou chamar o Alisson. E assim que eu chamar ele, eu já vou iniciar a nossa live. Então, vamos encaminhar a live. Vamos chamar mais pessoas para estar aqui conosco. Amém? Eu vou chamar ele agora. Amor. Vamos lá, eu tô chamando ele. Bom dia, amigo. E amiga, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Estamos aqui na expectativa. Amém. Eu já já quero começar a live agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você e saber e dizer que você é um homem de Deus, um menino ao qual o Senhor nos conectou, você é o meu esposo, a mim e a sua mãe também. Então, que Deus continue abençoando e derramando a graça e o favor dele sobre a vida de vocês, porque, como diz o William, a bênção é grande. Verdade. Né? Amém, é verdade. E eu estava falando aqui para o pessoal que ontem eu assisti uma ministração do Luiz Hermínio, que para mim ele é uma referência, e que eu anotei algumas coisas para estar passando aqui para todos nós, inclusive para mim, porque a gente acha que ser cristão é uma vida do jeito e da maneira que a gente quer, e não é bem assim. Verdade. Ser cristão e viver na presença do Senhor vai muito além do que a gente acha. Verdade. Ou do que a gente coloca para achar. Ontem eu estava vendo uma pastora e foi até uma amiga minha que compartilhou comigo, um Reels, né? E a pastora estava com um vestido. Bem chateada, porque eu acredito que uma mulher de Deus, ela sabe se vestir.
ela sabe da maneira que ela não vai seduzir o outro, né? Ou causar inveja, ou causar algo no outro. E eu tô vendo que os altares, eles estão contaminados. Tá sem som, Verdade. amigo? Você tá me ouvindo normal, Eu tô Alisson? te ouvindo normal. Pessoal, amiga, eu acho que é sua internet. Aqui tá tudo bem. Se caso falhar, o Alisson já sabe que eu tenho que ir para outro lugar, porque caiu a internet na hora da nossa oração aqui. Verdade. Amém. Então, nós precisamos ser inteiros na presença do Senhor, mas deixar o Senhor tratar o meu e o seu caráter, porque quando a gente vai vazio para a presença do Senhor, Ele nos enche. Verdade. E Verdade. é só se esvaziando que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Porque quando a gente vai achando que a gente sabe algo, que a gente tem algo, ou que a gente é alguma coisa, Verdade. desculpa, o poder de Deus não se aperfeiçoa em nós. Então, eu vou começar aqui a nossa livecast. Em Romanos 8, do 1 ao 11, eu vou ler. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Amém. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo moral de vocês, e por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, os que estão em Jesus, para todas as pessoas, todos que aceitaram viver com Jesus, mesmo nós continuando a ter a nossa natureza humana e pecaminosa, nós temos a certeza que não existe mais condenação, mas só tem um caminho para isso acontecer, que é a nossa salvação. É nós buscarmos a santificação, porque é a porta da santificação que vai nos levar à salvação. Então, em Romanos 8, aqui nós vamos ver que a vida é no Espírito. O que Deus tem falado para vivermos no Espírito? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. No verso 18 diz assim: os sofrimentos do tempo presente não são nada comparados com a glória de ser revelada em nós. Em Romanos 8, 7, 8 diz que quem está preso à carne continua despertando a inimizade e a ira de Deus, porque vive quebrando a lei de Deus, o que está na carne, pois não tem condições de cumpri-la. Ou seja, quem está vivendo em Deus, mas está vivendo na carne,
você não conhece Deus verdadeiramente, porque você não tem condições de cumprir os mandamentos dele. Verdade. E se você não crer no sacrifício de Cristo lá naquela cruz por você, você não vai conseguir agradar a Deus. E nem Verdade. eu. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Verdade. E em Romanos 8, 9 e 11, aqui fala que o caminho é estar no Espírito de Deus, que é de Cristo, e Cristo estar em nós, o Espírito estar em nós, enfim, de que é essa união. Em Gálatas, eu anotei aqui que em Gálatas 5,16, Paulo faz um comentário semelhante a esse versículo. Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão a carne. Então, Deus está nos conduzindo a vir verdadeiramente para a presença dele, a sermos inteiros na presença dele. Verdade. O homem que ouve a Deus, a natureza lhe ouve. Mas uma geração que não ouve a Deus, ela terá que ouvir a natureza. E assim eu e você estamos vivendo todos os dias. Nós não estamos ouvindo a Deus, mas com a chateação que Deus está de nós não ouvirmos a voz dele, a natureza está falando por si só. Verdade. E nós estamos vendo o que está acontecendo na natureza, o que Deus tem feito na natureza. E em Romanos 8, aqui ele clama pela manifestação dos filhos dele. Porque nós não podemos viver no pecado, nós não podemos viver na carne. Nós precisamos viver no Espírito. Verdade. Em Gênesis, agora eu vou lá em Gênesis. Em Gênesis 1, 26 ao 28, diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se encham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Então, aqui em Gênesis, Deus está falando da criação. Qual é a criação? Que Deus fala 3 vezes da imagem que ele nos criou, para nós sermos a imagem dele. E aí eu procurei aqui, a imagem é igual a Tselem, Tselem quer dizer a palavra hebraica traduzida como imagem. E a palavra hebraica traduzida como semelhança se refere a algo que é semelhante. Então nós fomos criados para ser semelhantes a Deus. Ele criou o homem para nós ouvirmos a voz de Deus. E aqui eu escrevi algo que o homem, ele não ouve mais a Deus porque ele quer ver. O homem só ouve a Deus quando ele vê. Então, os únicos que acreditavam em Deus sem ver eram os hebreus. Os hebreus eram os únicos homens que acreditavam no invisível. Então, o problema nosso hoje do homem não é obedecer, é ver. Porque se o homem vê, ele obedece. Muitas das vezes a gente escuta uma promessa, a gente escuta pessoas, só que a gente precisa ver
para obedecer. A gente precisa ver a calamidade, a gente precisa ver a fome, a gente precisa ver Deus agindo nessa natureza toda para a gente ir lá se render aos pés dele. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós buscamos ouvir a voz dele todos os dias. Verdade. Todos os dias nós precisamos ouvir a voz de Deus. Verdade. Os homens estão no automático cada dia mais. Os homens estão achando que servir a Deus é automático, que todo dia eu tenho que estar ali, que todo dia eu estou disponível, que todo dia eu tenho que estar inteiro. Não, você precisa estar inteiro para Deus, não para os homens. Verdade. Para Deus você precisa ser inteiro. Mas quando você é inteiro para Deus, significa que você foi vazio para a presença de Deus. Significa que você foi vazio. E aqui em Gênesis 1, também fala da criação, da criação do mundo. Que a terra era vazia, não era? E Deus foi colocando tudo na terra. E sabe como que Deus quer a minha semelhança com Ele? Indo vazio para a presença dEle. Porque enquanto nós estivermos cheios do nosso eu, nós não conseguimos ser cheios de Deus. Se Deus criou eu e você, Ele quer eu e você semelhante a Ele, mas indo vazio para a presença dEle. Para Ele nos aperfeiçoar, para Ele nos capacitar, para Ele nos encher, para Ele nos ensinar a sermos obedientes, para Ele nos ensinar a verdadeira vida do Evangelho aqui na terra. Mas nós buscamos nos espelhar em homens, nós buscamos nos espelhar em pessoas que nós nem sabemos se realmente estão sendo inteiras em cima do altar. Sabe por quê? Porque a gente não se refugia com Cristo buscando discernimento espiritual. E aí a gente vai no culto, onde tem movimento, e a gente acha que Deus está lá. Verdade, Pai. Que profundo. E nós precisamos criar relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. Mas sabe quando nós vamos adquirir essa intimidade, esse relacionamento? Quando eu e você pegar a nossa Bíblia e ir para o secreto com Deus. E se refugiar nele, com ele. Verdade. Deus está procurando alguém que represente a sua imagem. Ele não quer alguém que fale dele. Ele não quer alguém que louve. Ele não quer alguém que faça somente aquilo que ele está vendo por aí, por lá, enfim. Deus, ele quer alguém que se transmita a imagem dele. E para eu e você transmitir a imagem de Jesus, nós precisamos ir para o secreto. Glória a Deus, Pai. Para Deus se revelar. Para Deus se revelar a nós. E uma coisa eu creio, que Deus, ele nos leva para o secreto. Nós necessitamos de ir para o secreto. Porque é no secreto que Deus nos vê. Verdade. E ele não está esperando eu e você. É nós que estamos esperando ele. Porque ele já está lá pronto. É só nós irmos lá buscar ele no secreto. Ele está lá. Só que quem precisa ir buscar somos nós. Então, em 1 Coríntios 9:19 diz que nós precisamos ser livres. Nós precisamos ser livres. E para nós sermos livres, nós precisamos ser servos de Deus. E para servirmos a Deus, nós precisamos ser livres. O Senhor nos torna livre de todos para servirmos a todos. Ou seja, nós não podemos depender de ninguém, a não ser dele, porque é a partir dele que nós conseguimos servir e ser livres. Glória a Deus. Então, pare de procurar pessoas para ter fé. Para de procurar pessoas para você se sentir livre. Pare de procurar profetas para profetizar e você achar que quem governa a sua vida é a voz do profeta. Não é, é a voz de Deus. E você que vai no secreto com Deus, Deus se revela a você na palavra dele. Deus usa o profeta? Deus usa sim o profeta. Só que quando você cala a voz das pessoas, enquanto você não calar a voz das pessoas, você não vai ouvir a voz de Deus.
você não vai ter discernimento espiritual. Verdade. Você procura imagens, você procura ser aceita, mas Deus colocou a imagem dele em você. Glória a Deus. Para Aleluia, Pai. de procurar imagem em outras pessoas. A imagem já existe em você. E ela só precisa se aperfeiçoar em você e depois através de você. Então, em Salmos 25, 12 e 13, diz que o homem que teme ao Senhor tem direção e ouve a voz de Deus. E Deus disse que o homem seria a sua imagem. Ou seja, a imagem toda é transmitida por Deus desde a terra vazia, desde quando ele encheu a terra, desde quando ele criou os frutos. Sabe por quê? Porque Deus disse que o homem seria a sua imagem e ele deu o poder para o homem dominar a terra. Verdade. Ele colocou eu e você aqui para dominar a terra. Verdade. Para cuidar da terra, para amar a terra, para evangelizar a terra, para discipular a terra. Mas nós precisamos ir vazios para a presença de Deus. Porque Ele está nos chamando para estar com Ele e para representar. Então nós nascemos para ser a imagem de Deus. Nós nascemos para se relacionar com Deus. E nós nascemos para ter intimidade com Deus. Mas para isso nós precisamos saber quem é Deus. Então, nessa manhã eu te convido a se posicionar na presença de Deus. Porque Ele precisa dominar e conduzir o seu coração. Porque enquanto o seu coração não estiver livre e liberto de todas as mazelas, Deus, Ele não vai mostrar a grandiosidade que Ele tem para fazer através da sua vida. Não vai, não adianta você ser crente na igreja e na sua casa você não ser crente. Não adianta você louvar em cima do altar e dentro da sua casa está com pecado, está corrompida. Deus não habita na sujeira. Deus habita em pessoas livres, mas para nós sermos livres na presença de Deus, nós precisamos estar vazios. Então, mostre a sua fraqueza para Deus hoje. Escancara a fraqueza que está na sua alma hoje, para então Deus te aperfeiçoar. E assim eu agradeço. Eu espero que Deus tenha tocado e falado aí com você. Glória. Amigo, agora é com você. Que Deus te use poderosamente. Amém. Eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa live com a minha amiga. Essa família foi um presente que Deus me deu. Família Godoy, mais uma família que Deus colocou no meu caminho. Família, William, né? E assim Deus faz. Um dia Deus fez uma promessa, falou para mim que Ele colocaria pessoas, né, no meu caminho e essas pessoas seriam uma bênção. Então eu quero agradecer a vida dela, pelo privilégio de estar aqui na live dela, né, falando de Jesus, porque eu sei que ela é uma mulher muito séria e além de profeta, ministra da palavra, ela é psicóloga também, então eu sei que precisa dela. Adicione ela aí, que é uma mulher de Deus, uma mulher usada pelo Espírito Santo. E eu louvo a Deus pela vida dela e de todos vocês que estão aqui nessa live, tanto o público dela, como o público do meu Instagram. E eu queria que você aí, que eu sei que, gente, eu fico triste às vezes com as pessoas, que elas veem as lives e em vez delas compartilhar para alcançar vidas, porque o propósito dela e o meu propósito aqui é alcançar vidas e ver pessoas livres do pecado, livres das coisas que o prende, o que amarram, e as pessoas só entram aqui, ficam vendo, aí entra, sai. Você vê que nós estamos vendo uma disputa. O povo eles não querem somar com a gente, somar um com os outros, para o reino poder crescer. Tem uma coisa, quando a Tamires avança, mesmo eu não avançando, nós estamos avançando juntos. Espiritualmente. Aleluia. Eu compartilhando a live, eu estou avançando. Então, o que custa você apertar aí e compartilhar essa live? Não vai dar nada, Deus não está te cobrando dinheiro. Nós queremos alcançar a vida, porque pensa, às vezes pode ter alguém que quer se matar agora. Às vezes pode ter alguém que quer tirar a sua própria vida. E às vezes uma live. Eu já vivi isso, pregando na madrugada, uma moça queria se matar e uma amiga compartilhou a live. E a moça pegou e Deus deu livramento para ela. Então, quando você vê uma mulher dessa fazendo live, eu não sou muito de ficar fazendo live. Quando Deus permite
Quando você vê uma mulher dessa que tem de Deus fazendo live, vai lá, compartilha, você não vai perder nada com isso. Aí o povo entra aqui, eu só fico observando. Tem gente que entra, sai, não estou gostando do assunto. Irmãos, ela falou uma coisa muito forte aqui. A gente precisa ser humilde. Tem gente que acha que sabe tudo, só porque eles é gabaritado na palavra, ele acha que não pode aprender mais. Eu aprendi uma coisa. Eu estudo a Bíblia, né? Estou estudando numa escola também teológica, mas eu aprendi que todos os dias nós temos que aprender mais de Deus. Então, você está aí, um conselho que eu te dou, seja humilde. Todos os dias nós temos que aprender mais com Deus, como Deus usou a boca dela para falar aqui. Amém? E eu quero deixar um texto bem simples. Eu ia pregar outra coisa, mas o Espírito Santo de Deus falou para mim entrar no mesmo gancho dela, porque é um propósito, né? Ela orou, tudo que ela fala aqui tem um propósito, nada é sem propósito. E eu queria falar algo bem simples aqui, está em Romanos, no seu capítulo de número 12. Deus abençoe amigos, amigas que estão aí, o público da minha amiga também que está aí, todos vocês que estão aí, amém? Que está em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, só um minuto, qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Espera aí, só um minuto. Deixa eu ler aqui o que travou aqui. Queria dizer algo aqui bem simples, que muita gente erra nisso. Deixa eu colocar aqui na Bíblia. Eu tinha abrido um outro texto aqui no iPad. Aqui, ó, meus irmãos. Romanos 12, 12. Eu vou ler de novo, tá? Amém. Assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é me dada, digo a um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a modificação da fé que Deus repartiu a cada um. Eu estou com esse texto no meu coração há alguns dias, e eu tenho pregado ele em alguns lugares que Deus tem me levado, justamente por conta que Deus tem palestrado muito comigo acerca do tempo que nós estamos vivendo, né? E pegando o gancho que minha amiga Tamires falou aí, nós estamos vivendo um tempo, e antes de eu começar a pregar, eu queria que você não se sentisse atacado, né? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas elas estão muito vendo a palavra de Deus como um ataque. E a palavra de Deus não é um ataque, a palavra de Deus é um confronto, tanto para mim, pregador, né? Que estou lançando a semente, vem primeiro aqui, e depois vai aí. Tanto como para toda a nação da terra. E esse texto de Romanos aqui, todos nós conhecemos, né? O apóstolo Paulo, que foi o doce apóstolo de Deus, que Deus, com a sua graça, escolheu para ser um dos representantes de Deus sobre a terra. E a Tamires falou uma coisa sobre a questão de não olhar muito para a questão dos movimentos e nós se esforçarmos para tentarmos ser a imagem e semelhança de Deus. E o apóstolo Paulo ele trouxe uma responsabilidade numa das suas cartas. Ele escreve dizendo que nós devemos ser imitadores, né, dele, como ele é imitador de Cristo. E nós vivemos um tempo hoje que as pessoas elas falam muito de Cristo, né? Elas pregam muito
E agora, estão me ouvindo? Como que está aí? Tá dando para me ouvir? Melhorou? Agora parou de travar? Eu não vou derrubar a live, gente, porque senão a gente perde todo o começo da palavra. Deixa eu ver se o Alisson entrou aqui. Vamos ver. Como que tá aí? Melhorou? Tá tudo bem agora? Como que Caiu. pronto? Deu certo agora? Agora voltou? Eu vou chamar. Não? Não tá dando. Caiu, Oh, gente, a live. gente. Eu vou sair E o pior de então e eu vou tudo, entrar novamente, pode ser? O que que vocês preferem? Eu mudei de local, não sei se era a minha internet ou do Alisson, mas eu vou chamar ele novamente. Eu espero que dê certo agora. Eu mudei de local aqui. Eu vim pro fundo da casa. Vocês vão ouvir as galinhas, mas tudo ok. Eu vou ficar aqui. Como que está? Eu não tô conseguindo chamar o Alisson, gente. Alisson, me manda o convite. Ah, meu Deus. mas não Que foi internet, foi a minha. eu, hein? Eu vou sentar em cima do balde aqui. Gente, não liga pelo lugar. Aqui é o único lugar da casa que vai funcionar. Eu acho que a live, então eu vou tentar ficar aqui onde tem um balde para eu sentar. Amigo, você tá me ouvindo? Foi muito bem. Ai, vamos lá então, vamos prosseguir. E desculpa aí, perdão a todos aí, meu celular também esquentou. Eita, Esquentou. sangue de Jesus. Aí apareceu um negócio na tela. Aí, Eu, hein? Tá feia a coisa. ah, Vai lá, amigo, pode ir. mas voltando aqui, gente, ao assunto, eu não quero fugir do propósito da serva do Senhor. O próprio Paulo, né? Foi um dos apóstolos que fez a obra missionária em diversos lugares, né? Porém, o que mais me chamou a atenção em Paulo, devido a esse texto que nós lemos, é que Paulo não só ensinou o público acerca do ID, né? E hoje tem tanta gente que está muito preocupada, tipo, em ir, em fazer, como a minha amiga falou aqui, em mostrar o dom, o talento, mas eu vejo que para esses tempos de hoje que nós estamos vivendo, Deus está mais preocupado com o nosso caráter, né? E eu vejo que isso é desde o começo, né, das coisas, porque nós vemos lá em Gênesis, quando Deus faz uma análise na Terra, Deus olha e vê que a Terra está toda corrompida, né? Deus vê que homens estão dando-se casamento com as mulheres e as mulheres estão tendo filhas e aquilo ele nasce no coração de Deus, de matar todos os habitantes da Terra. Porém, a Bíblia diz que quando Deus olha para a Terra e decide fazer isso, Deus vai procurar alguém justo. E quando Deus faz uma pequena, como que eu posso dizer a palavra certa? Uma pequena expressão de olhar para a Terra, ele vai achar um homem justo que é Noé, né? De milhares e milhares de homens, Deus vai encontrar Noé sendo um homem justo na Terra. E a Bíblia diz que por Noé ser um homem justo e não se comportar como
os demais comportamentos daquele povo, daqueles homens, Deus deu uma missão para Noé. E qual foi a missão que Deus deu para ele? Deus falou: Noé, eu vou destruir todos os habitantes da terra. Porém, para você, eu vou dar uma missão. E a missão que eu vou te dar é que você vai construir uma arca para mim. E essa arca você vai construir porque daqui tantos anos eu vou enviar o dilúvio sobre a terra. Aqui nós temos uma demonstração do que Deus está querendo de nós. O que Deus está querendo de nós todos é que antes de nós preocuparmos em fazer qualquer coisa para Deus, Deus está preocupado que nós venhamos ser algo como Deus quer que a gente seja. Porque Deus não vai dar o que é dele na mão de qualquer pessoa para ser feito. Porém, hoje, tem pessoas que estão pegando o que é de Deus para fazer sem ser como Deus quer que seja. Então, Deus olhou para Noé e falou: Noé, você vai ser aquele que vai construir a arca para mim. E eu preciso que você preste muita atenção nisso aqui, que eu vou ser muito breve, mas a Tamires falou algo que queimou no meu coração. E Deus deu para Noé: você vai construir a arca para mim. Deus deu lá o tamanho da arca que Noé ia construir, tudo da forma certa. Porém, a Bíblia diz que foram 120 anos, 100 anos, há 100 a 120 anos, Noé construindo a arca para Deus. E durante esse tempo que Noé estava construindo a arca para Deus, diz a história que as pessoas passavam por Noé e elas diziam que Noé estava ficando doido, porque Noé estava construindo aquela arca, dizia que Noé estava meio doido da cabeça. E isso tudo somos nós para o mundo. A semelhança daquela arca, da vida de Noé para o espelho do mundo, somos nós. Porque quem está olhando para nós com uma vida de santificação, de busca, de renúncia, de obedecer a palavra, está dizendo que nós é doido. E para quem está lá no mundo, olhando para nós que está se santificando, minha amiga, eles pensam que nós estamos escravos, porque eles acham que por nós não temos a vida como eles, de estar na igreja e depois estar um pé no mundo, estar na igreja e depois estar bebendo, se prostituindo. Eles acham que nós somos escravos. Só que eu quero dizer para você que eles, naquele momento, eles estavam vendo Noé como um louco. Porém, eles não sabiam que daqui a tantos anos, 100 anos, Deus enviaria o dilúvio sobre a terra. Então, eu quero falar sobre o benefício de nós sermos obedientes a Deus. Porque tem gente que está obedecendo por promessa terrena. Só que nós temos que obedecer a Deus por causa da nossa salvação. É por isso que é muito importante, todos os dias nós pedimos a Deus para que Ele queime em nós o gozo da salvação. Porque nós sabemos que o mundo já é do maligno. Porém, nós somos o espelho, a imagem de Deus sobre todos os habitantes da terra. Então, o que Paulo está tratando aqui é que todos nós sabemos que Roma era uma metrópolis. E por Roma ser uma metrópolis, o povo lá que estava em Roma, eles não queriam mais ouvir a mensagem que Deus falava. Quem estava em Roma só queria ouvir o que era de benefício a eles. Ou seja, o povo de Roma, que estava lá em Roma, eles só queriam ouvir que Deus ia dar chave, que Deus ia dar carro, que Deus ia dar riquezas. Só que quando Paulo tratava nas suas cartas, escrevendo, para tratar com o caráter do povo, o povo não queria ouvir. E para você entender um pouco da história, Paulo não estava em Roma. Paulo somente não foi Paulo que fundou também a igreja de Roma. Paulo, na verdade, ele tinha tanta preocupação com a igreja de Roma que ele escrevia cartas aos apóstolos, anciões que estavam lá, para abordar sobre o povo de Roma. E quando Paulo escreve essa carta para Roma, Paulo está indo para Jerusalém. E a intenção de Paulo, a ida de Jerusalém, é levar benefícios para a igreja de Jerusalém, ao povo de Judá, porque era uma igreja muito simples e eles não tinham muito recurso para sobreviver. Então, Paulo ele costumava a erguer algumas igrejas para levantar uma oferta, para levar as outras igrejas mais pobres para poder ajudar. Então, tal que uma das igrejas que mais ajudou Paulo foi a igreja de Filipenses. A igreja de Corinto, que era a igreja que mais tinha que ajudar, que era a igreja que mais tinha recursos para ajudar, eles não ajudavam. Então, Paulo ele tinha diversos assuntos para tratar com as igrejas.
E era tantos assuntos que Paulo tratava que, por ele não poder estar nesses lugares, ele escrevia cartas para que o povo que estivesse lá abordasse o assunto que Deus queria tratar com o povo. E aqui em Roma, o assunto que Deus quer tratar é que o povo até ouvia a palavra de Deus. O povo até frequentava os cultos. Porém, o comportamento do povo não era igual aos comportamentos que Deus queria para eles. Então, tal que Paulo também vai tratar com a questão dos moralistas, né? Os moralistas lá naquela época, o que eles faziam? Os moralistas, eles costumavam a tratar algo com o povo. Até fiz aqui um esboço. Eles eram alguém que condenava, tipo assim, o povo, mas eles permaneciam na mesma prática do pecado. O que eles faziam? Eles condenavam o pecado no povo, porém, quando eles se tratavam a eles permaneciam na prática. Quem eles eram? Quando eles estavam em público, eles atacavam, tipo assim, eles denunciavam o pecado do povo, os moralistas. Porém, no secreto, eles cometiam aquilo que eles estavam pregando sobre o povo. E outros povos que Paulo também vai tratar lá é os pagões. O que os pagões faziam? Os pagões, eles rejeitavam a verdade. O que eles faziam? Quando eles ouviam a verdade, eles rejeitavam a palavra, os pagões, e eles abriam a porta para a idolatria. E a porta da idolatria fazia com que o povo permanecesse no pecado. Então, os pagões, lá na terra de Roma, quando era falado sobre a verdade, eles praticamente sufocavam a verdade. Eles falavam assim, isso aqui não pode pregar aqui, essa verdade. Então, o que eles faziam? Eles sufocavam a palavra, rejeitavam as doutrinas e eles abriam porta para a idolatria. Então, por causa dos pagões, a idolatria era muito grande naquela cidade de Roma. E a idolatria fez com que as coisas pecaminosas viessem a atingir o povo de uma maneira muito forte. Então, Paulo está tratando aqui com as 3 tipos de características. O primeiro que Paulo vai tratar é os pagões, porque os pagões eles não queriam ouvir a palavra da verdade. E a segunda era os moralistas. E o terceiro que Paulo vai tratar é os judeus. Por quê? Os judeus, eles eram homens idólatras. Eles acreditavam mais na lei do que na graça. E por causa da lei que eles abordavam, acabou que esse povo, como os moralistas e os pagãos, viessem dar mais credibilidade ao pecado da terra. Então, quando Paulo ele vem tratando sobre a igreja de Roma, ele vem tratando sobre esses assuntos. Por quê? Porque Roma era uma metrópole que só queria ouvir que Deus ia dar chave, que só queria ouvir que Deus ia dar carro, que Deus ia enriquecer. Mas quando se tratava da pregação de João Batista, que era arrependei-vos, porque eis aí o reino de Deus, eles não queriam ouvir mais a mensagem. Eles fechavam a cara. E aí, então, Paulo, vendo o comportamento do povo, Paulo escreve aos homens assim, olha, povo, vocês não podem se conformar com o comportamento do mundo. Vocês precisam ser transformados na renovação do vosso entendimento. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque eles andavam com a palavra, eles vestiam como cristãos, porém eles eram os escravos das suas próprias mentes. Eles não olhavam o pecado do povo e via como uma questão de, como que eu posso dizer, de transformação. Para eles aquilo é tudo normal. Então Paulo falou, olha, vocês precisam ser transformados na renovação do vosso pensamento. Por que Paulo vai tratar o pensamento? Porque o pecado, ele começa primeiro aqui. Primeiro você pensa. Se descer para cá, aí você tá frito. Por quê? Porque a Bíblia diz que Davi falou assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a guerra está aqui e você consegue dominar ela, você não é escravo do pecado.
Só que quando a guerra está aqui e ela desce para cá, você se torna um escravo. Por quê? Porque Jesus falou o que na sua palavra para os fariseus? Os fariseus um dia estavam vendo Jesus comendo com o povo com a mão suja. E aí ele falou assim, mestre, o que você está comendo com esse povo aí que está com a mão suja? Aí Jesus disse assim, ó, vocês não entendem que o que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que vem de dentro do coração. E hoje em dia nós vemos tanta gente irada brigada com o irmão, irada com a pessoa que está do lado, não pede perdão, vive uma prática de ira, inveja, revolta contra as pessoas, e elas acham que por elas estar fazendo, elas estão sendo aprovadas. Só que eu preciso dizer uma coisa para você, não viva de resultados, porque resultados não é ser aprovado por Deus. Moisés até foi aprovado quando ele bateu na rocha, saiu água. Ele deu resultado, porém ele foi reprovado por Deus. Por quê? Porque Deus falou, Moisés, eu não quero que você bata, eu quero que você toque. E às vezes nós estamos confundindo resultados com sendo aprovado por Deus. Tem gente que até canta, prega, faz tudo, e o povo está, uau, nossa, ela está abalando, e não é. Às vezes você está sendo, a pessoa está até tendo resultados, mas já foi reprovada por Deus. Olha lá Saul. Saul teve resultados do povo. Mas Deus falou assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Sendo que eu já rejeitei. Então, era o que o povo estava tratando, era que Deus estava tratando com o povo de Roma. Deus estava querendo trazer o povo para uma nova linhagem de raciocínio, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Aí eu te pergunto, para nós que estamos aqui nessa live, que a gente está vendo nos dias de hoje, tem gente que até está na igreja, mas vive desejando mal contra o próximo. Tem gente que até está na igreja, mas vive falando mal do próximo. Tem gente que até está na igreja e vive colocando inimizade entre os irmãos. Você acha que isso é obra do Espírito ou é obra de Satanás? Então Deus está nos ensinando aqui nessa live, e eu estou até me sentindo honrado aqui, que eu acho que eu peguei a unção da Tamires, que eu sou pregador profético, mas eu estou aqui dando, acho que, um ensinamento. Né? Mas eu acho lindo porque eu pedi para Deus essa unção de discipular o povo. Eu acho linda essa unção de discipular. Só não falar, mas na atitude. Então, Deus está aqui nos discipulando e mostrando para nós que nós devemos andar no Espírito, porque não é o meu talento, é como eu ajo. E eu vou bater em mim para você não se sentir confrontado. É como exemplo. Suponhamos que eu estou pregando no altar e estou fazendo inimizade contra os irmãos. Deus só está me usando, mas não está habitando em mim. Suponhamos que eu estou pregando no altar e estou fazendo coisa errada. Eu estou tomando uma cervejinha, como já vi até um vídeo esses dias. Deus não está habitando em mim. Deus só está me usando, mas não está habitando em mim. Suponhamos que eu estou no altar e acabo o culto. Em vez de eu ter a minha vida com Deus, que é a mesma vida que eu estou levando no altar, em vez de eu ter na minha casa, chega aqui na minha casa, eu vou, mãe, coloca um funk aí, coloca um proibidão aí, compra um água para nós tomar e acabou. Eu estou vivendo uma mentira, porque no púlpito eu estou mostrando uma coisa, mas dentro da minha casa eu estou mostrando outra coisa. Estou falando eu, para ninguém se sentir atacado. Então, o que Paulo está tratando aqui é, olha, vocês precisam ser transformados na renovação do vosso entendimento. Aí olha que forte que isso aqui arrepiou, porque, gente, eu amo a palavra. Aí ele falou assim, ó, por que vocês precisam ser transformados? Para vocês experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quando a gente olha para esse texto, o povo aplica muito isso sobre, tipo assim, Deus vai dar o melhor carro, vai dar a melhor casa, e não é. Quando Deus está falando experimentar qual é a boa, perfeita vontade agradável de Deus, Deus está dizendo de um relacionamento, convívio, de uma vida com Deus que você nunca viveu. E quando eu vivo esse relacionamento, eu não preciso mais de uma voz falando comigo, porque agora é a voz que fala comigo. Quando eu vivo esse relacionamento, eu não preciso mais de um intermediário para subir ao monte ou para ir na oração, para ouvir a voz de Deus. Por quê? Quando eu vivo esse relacionamento, agora não é mais os homens que traz o que é de Deus para mim. Quando eu vivo esse relacionamento, agora é Deus que usa os meus ouvidos para ouvir o que Deus quer falar comigo. Então, a graça faz isso. A graça faz nós termos o acesso de conhecer realmente quem é Jesus. E agora aqui eu queria abordar um assunto de quando a gente conhece Jesus, isso eu digo por mim, porque eu amo quando Jesus me confronta eu mesmo. Cara, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Quando a gente conhece Jesus, não é sobre entregar uma profecia para alguém.
é sobre você ouvir a voz de Deus daquilo que Deus está cobrando de você. Porque quando eu entrego uma profecia para alguém, eu estou sendo usado para levar a mensagem de Deus, que não é minha. Mas quando eu ouço a mensagem de Deus me confrontando, aí eu aprendi o que é ouvir a voz de Deus. Então nós estamos confundindo talentos com ouvir a voz de Deus. Toda vez que Deus quer palestrar com alguém, antes dele usar alguém, ele vai falar com você mesmo. Então, o que pode dizer que, olha, vocês precisam aprender a ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela não causa inimizade. Ela não causa confusão. Ela não deixa você em dúvida do que é a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela é baseada dentro da palavra. E a palavra, ela abre a escuridão que está em nós e coloca luz. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, Paulo está dizendo assim, você precisa ser transformado para vocês experimentar qual é a boa, perfeita vontade agradável de Deus. E o culto que ele está pedindo aqui é um culto racional. É um culto que não é um culto somente nós lá falamos assim, glória a Deus, aleluia. Não. É um culto que ele está dizendo, eu quero um culto da conduta de vocês, da santificação, da purificação. Então, o que eu quero profetizar para nós dentro desse texto, que Deus ia nos dar visão dentro da igreja. Porque o espírito do inimigo que está entrando dentro da igreja, colocando irmão contra irmão, colocando as práticas do mundo dentro da igreja, e o povo está dizendo assim, não, é normal, pode continuar assim, aqui na igreja e pecando, aqui na igreja e traindo, aqui na igreja e brigado contra o irmão, aqui na igreja e fazendo inimizade, falando mal do próximo, porque a gente acha que só quem não vai para o céu é quem adulterou. Só que você falando mal do seu irmão, você também não vai para o céu, porque a Bíblia diz o quê? Não julgai-vos o próximo, porque da mesma maneira que você está julgando, você será julgado. Então, nós precisamos voltar à essência de olhar somente para Cristo e não olhar o que está à nossa volta. E aí, nós conseguimos chegar a um relacionamento profundo com Deus, que é o que ele vai nos ensinar nesse dia chamado hoje. E tudo isso aconteceu por causa da graça. Não foi a lei, não foi os homens, foi a graça. Quando Jesus foi colocado naquela cruz, e ali ele foi crucificado, ele disse assim, Pai, está consumado. O véu foi rasgado de cima a baixo. E ali foi nos dado o acesso. E o acesso, no original, no grego, significa prosadoc. Prosadoc quer dizer alguém que, para chegar até a sua realeza, precisava ficava de um rei ou diante de qualquer realeza, ela precisava de um tradutor ou de um introduzor, alguém que introduzisse para poder chegar até a realeza. Quando o véu foi rasgado, ele disse assim, agora vocês não precisam de alguém para poder se achegar até mim. Agora vocês são livres para poder se achegar até mim. Então Deus está dizendo assim, antes de vocês serem livres, né, para se achegar a mim, vocês precisam primeiro ser livres do pecado. Nós precisamos ser livres do pecado. E o primeiro pecado que Deus quer nos livrar, anote aqui que isso aqui é pérola, é receita do céu. Isso aqui Deus só dá para quem ora. É o pecado da concupiscência. E aonde que é gerado esse pecado? Dentro de nós. Aqui dentro de nós é gerado esse pecado. Se você não vencer a concupiscência que está dentro de você, você será uma presa fácil para o seu inimigo. É como pessoas que são escravas de pessoas. Um exemplo. Ou pessoas que são escravas de, vamos supor, da pornografia, de vícios de bebida. Não é lá vendo ali. É aqui dentro, é o desejo. Quando você está com um desejo aqui dentro e você não consegue vencer, você se torna uma presa daquilo que você está vendo. Mas quando você vence o que está dentro de você, o que você está vendo com os seus olhos não consegue mais te dominar. Então, o que Deus está dizendo para nós nessa manhã? Que Ele quer nos libertar da nossa concupiscência, para que nós sejamos livres. E quando nós somos livres, nós vivemos aquela palavra que está em Romanos capítulo 8, versículo 37. O que está escrito lá? Que por amor, se você dava 1000 glórias agora, viu? Que por amor daquele que nos amou, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, o que eu quero profetizar? Que você vai vencer, que eu vou vencer, que todos nós vamos vencer,
essa ação do maligno que vem nas nossas vidas para tentar quebrar nossa aliança com Deus. Porque o que quebra a aliança com Deus não é levante, não é alguém se levantando contra você, não é alguém falando mal de você, não é as portas fechando, não é as coisas dando errado. A única coisa que quebra a nossa aliança com Deus é a gente ser amigo do pecado. Porque a Bíblia diz que não tem como nós agradarmos a dois senhores. Ou a gente é amigo de Deus, ou a gente é amigo da carne. E a Bíblia diz que quem é amigo da carne é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus é inimigo da carne. É por isso que Deus falou para Nicodemos. Ô, Nicodemos foi até e falou assim: mestre, como que eu faço para obter a vida eterna? Aí Jesus disse assim para ele: para você obter a vida eterna, você vai ter que morrer e nascer de novo. Aí Nicodemos falou assim: mas, Senhor, como que eu sendo um homem velho, vou ter que morrer e ter que voltar para nascer de novo, voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí Deus falou assim: Nicodemos, não é esse tipo de morte que eu estou falando. A morte que eu estou falando é que aquele que é morto da carne tem que nascer do Espírito. Então, o que é que Deus está dizendo para nós? Que nós precisamos morrer completamente das nossas ações da carne e nascer do Espírito. Por que Deus está dizendo isso? Porque só entende as coisas do Espírito quem nasceu do Espírito. Se você for falar da palavra de Deus para um carnudo, ele vai te condenar, ele vai te criticar, ele não vai entender. Mas quando você fala o que é de Deus para quem morreu da carne e nasceu do Espírito, ele vai entender que ele não é mais guiado pelas suas emoções. Ele não é mais guiado pelas suas vontades. Agora ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que João Batista, quando estava no deserto, ele falou assim: eu vos batizo com água, mas está vindo um aí que vos batizará no Espírito Santo de Deus. É por isso que lá, quando chega em Atos capítulo 1, Jesus falou que, olha, não vos ausentais de Jerusalém, até que sejais revestido de poder. Então, o que eu vim dizer para nós nessa manhã de hoje? Que Deus vai nos revestir de poder contra essas ações do mundo. Porque não é impossível vencer o mundo. Daniel estava na Babilônia. Poderia se contaminar com as práticas da Babilônia. Mas a Bíblia diz que Daniel colocou em seu coração: eu não vou me contaminar. Então, um princípio é Deus que dá. Mas quem decide se vai ou não, somos nós. Então, o que eu quero deixar aqui para nós nessa manhã de hoje é que todos nós seremos livres. Eu quero aqui que nós sejamos livres de picuinhas dentro da igreja, de briga, de confusão, das coisas. Porque tudo isso é obra do mundo, gente. Tudo isso é prática da terra, é prática de um ser humano carnudo. Então, nós precisamos voltar às práticas, né? Nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus, seguir essa palavra como Cristo quer que nós sigamos, porque senão nós vamos estar dentro da igreja, fazendo a obra, fazendo tudo, porém sendo escravo das nossas próprias vontades. Então, para finalizar aqui, que nós possamos agora se achegar a Deus, como Deus quer que nós se achegamos. Como? Livre de toda coisa, que nada mais venha nos atingir. Que nada mais, eu sei que eu tô aqui, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que eu estou pregando para pessoas aqui que você é escravo de algumas ações. Você é escravo você é escravo das feridas que te fizeram. Você é escravo do passado que você teve. Você é escravo das ações que você cometeu lá atrás. Mas o Senhor trouxe aqui hoje para você ser livre disso. Se é para liberar perdão, libere. Se é para você sacrificar o seu Isaac, sacrifica. Você precisa deixar o que é velho para trás. Você precisa deixar o que te machuca para trás e viver algo novo na sua vida. Porque a Bíblia diz assim: eis que eu faço coisas novas no dia chamado hoje. E para Deus fazer coisa nova, você precisa primeiro crescer aqui dentro. Maturidade. Demorou para me aprender isso, mas eu estou tão feliz que Deus está tratando essa área na minha vida e Deus está fazendo coisas grandes, porque às vezes precisa ser tratada. E Deus tem tratado muito sobre a maturidade comigo. Então, eu não sei qual é a área da sua vida que Deus precisa tratar. Seja humilde. Porque tem gente que vai assim: não, eu sou... Não, gente.
Todos nós precisamos ser tratados em algumas áreas da nossa vida. Seja ela emoção, seja ela sentimental, seja ela no coração, seja ela na alma, seja ela... Todos nós temos. Só que para isso aconteça, é o que a Tamires falou aqui, precisamos ser humildes e reconhecer que nós precisamos mais de Deus na nossa vida. Então, para fechar aqui a chave da mensagem, que nós possamos ser a carta de Deus para o mundo. Que o mundo possa olhar para nós e dizer assim, olha, realmente esses aí são pessoas de Deus. Deus abençoe meu amigo pastor Davi Malaquias. Realmente essas pessoas são pessoas que agem como Deus age, que faz como Deus faz. Porque nós precisamos todo dia ser libertos de algo sobre as nossas vidas. Nem todo dia nós acordamos bem. Tem dia que nós acordamos com ira no coração, com vontade de quebrar tudo. Aí Deus fala, opa, você não é assim. Você é a minha imagem e semelhança, não age como você age como eu quero que você haja. Então, que Deus venha abrir essa iluminação do texto sobre nós, para que nós sejamos luz do mundo, para toda a nação da terra. E detalhe, para ser luz do mundo, é como a Tamires falou, não precisa ser pregar, não precisa ser profetizar, cantar. Só de você abraçar alguém, transmitir aquela paz, aquela essência, sabe? Aquela comunhão, a verdade, sabe? Você já está sendo luz do mundo. Você está sendo luz do mundo. Você está transmitindo o amor de Cristo às pessoas. Você está quebrando as ações do inimigo. Porque Efésios capítulo 6, capítulo 10, diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Então, quando você consegue vencer o seu pecado da concupiscência e consegue vencer as potestades que estão lá nos lugares celestiais, você é livre. E aí você tem o acesso da graça, que é viver em Cristo Jesus. Amém? Então, para fechar a mensagem, passar já para minha amiga, que eu e você sejamos livres nessa noite, nosso pecado, das nossas concupiscências, das nossas vontades, e que possamos ser a imagem e semelhança de Deus aonde Deus nos colocar. Seja com ímpio, seja com católico, seja com quem for. Que nós possamos ser a luz de Deus aonde Deus nos colocar. Eu peço a você aprender muito com Deus ainda. Às vezes as pessoas veem a gente ministrando e acham que a gente sabe tudo. Eu digo assim que eu não sei nada e até os meus 100 anos de vida, enquanto eu estiver pregando, eu nunca vou saber nada. Porque todos os dias eu tenho que aprender algo novo de Deus sobre a minha vida. Então, pega essa receita para você que está aí. Você quer o primeiro ponto de você alcançar a graça de Deus. Você ser humilde e reconhecer que é você no secreto. Deus, eu sou isso mesmo. Tem hora que eu sou arrogante, eu sou bruto. Tem hora que eu sou assim. Eu sou tudo isso que o senhor está vendo. Mas, tira isso de mim. Aí eu... Tudo que você vê de ruim, ignorância, tudo é o Alisson. Mas tudo que você vê de bom é Jesus na minha vida. Aleluia. Pega para você que está aí nessa live. Tudo que nós vemos de ruim somos nós. Mas tudo que nós vemos de bom é Jesus na nossa vida. Então, a palavra para nós nessa manhã, nós não somos perfeitos. E nós vamos ficar prontos. Eu preciso que hoje nós estamos preparados para ir para o céu. Porque nós não vamos se preparar. Nós estamos preparados para ir para o céu. Porque quando a gente reconhece quem é nós, aí Jesus fala assim, ó, agora que você reconheceu quem é você, eu vou fazer o que eu quero fazer. Então, deixa Deus transformar a sua mente primeiro. Você parar de pensar como você pensava. Porque a gente fala assim, nasci assim. Não, mas o mundo é assim. Não, o mundo é de um jeito, mas o padrão de Deus é outro. Amém. Mas o mundo fala assim. O mundo está gritando um lado. O mundo está gritando um padrão. Mas Deus está clamando por um princípio. O mundo está gritando uma identidade. Mas Deus está clamando por outra identidade. Aleluia. Então, Deus está dando identidade nesse dia chamado hoje. Que as pessoas possam olhar para nós, no nosso bairro, a gente mora, onde a gente passa e fala assim, ó, ali realmente vai um grande homem de Deus. Ali realmente vai uma grande mulher de Deus. Porque, esse eu fui pregar num culto, num congresso, num ministério grande, de uma regional grande, que eu não vou citar o nome dela. Uma regional muito grande, conhecida. E era culto de missões. E aí eu preguei e tal, quando acabou o culto. E nesse dia a palavra bateu muito sobre questão de atitude, de testemunho. Ele falou para Timóteo,
que Deus falou assim, Timóteo, falou assim, que Timóteo era um homem aprovado por Deus, porque ele manuseava bem a palavra e ele não tinha do que se envergonhar. E aí acabou o culto, o pastor pegou e falou assim que tinha uma moça na igreja dele, que no culto ela era uma benção, pulava, sapateava, rodava, fazia tudo. Só quando chegava na casa dela, ela falava palavrão. Aí um ímpio que ia na igreja, um católico que ia lá para ver o culto, é vizinho dessa moça, pegou e falou para o pastor, sabe por que eu não venho mais aqui? Porque uma obreira daqui roda, faz tudo, só que lá na casa dela fala tantos palavrão com a família dela, que me pega até desgosto de vir para o culto. Então, para nós entendermos, Deus está atrás mais da conduta. Deus não está atrás de resultados. Deus não está atrás. Tem muita gente que quer resultados. Moisés teve resultado, até tocou, mas foi reprovado por Deus. Então fica essa mensagem na sua mente. Que nós possamos, eu estou alegre, gente, que eu estou aqui feliz com essa mensagem de Deus. Que nós possamos ser, sabe, discípulos de Jesus. Nós possamos ser discipulados por Ele, ser como Ele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Obrigado a todos vocês que compartilharam, que entraram. Eu sei que tem gente aqui que só entrou para ver a live. Ficou até, nossa, você está fazendo live, Cataviva. Mas é o que Deus faz. Quando Deus une, quando ele faz propósito, não é sobre pessoas, não é sobre pessoas, é sobre propósito. Então, agradeço a Deus a todos vocês que entraram aí. Meu amigo pastor Davi Malaquias, muita gente boa que está aqui. Deus abençoe todos vocês que estão aqui e a todos os amigos da Tamires também. Muito obrigado por esse privilégio. Nós saímos daqui transformados por esta palavra. Amém, amiga? Obrigado, viu? Amém, amém. Glória a Deus. Viu que casou, né? O que eu abri aqui e você continuou para a honra e glória do Senhor. Eu quero deixar só um louvor e dizer que eu estou muito feliz e grata a Deus pelo privilégio de estarmos aqui falando dele e ter esse ensinamento que ele nos deu hoje, porque nós precisamos ir vazios para a presença de Deus. Nós precisamos ter uma mente renovada para Deus habitar em nós e para moldar o nosso caráter. E tudo é um processo. Não adianta você achar que hoje você aceitou Jesus e amanhã que você é o crentão e o santarrão. Não, é um processo. É um processo e esse processo precisa ser diário, é contínuo. Se você está se santificando, se santifique mais. Se você acha que está muito lá em cima e que você é melhor que alguém, cuidado, porque da mesma forma que Deus coloca você em cima, vem a queda também. Deus também te coloca debaixo. Porque ninguém cai quando está embaixo, porque já está embaixo. As pessoas caem quando elas se acham, quando elas estão lá em cima e elas se acham superior a qualquer pessoa. Então, assim, não julgue ninguém, não julgue o caráter de ninguém. Eu estou passando por um processo e às vezes a gente precisa tirar pessoas de nossas vidas, mas entenda que Deus sabe e ouve e vê tudo aquilo que eu e você não vê, tudo aquilo que eu e você não ouve, mas quem determina o que é melhor para mim e para você é Ele, porque assim como eu determino o que é melhor para minha filha hoje, Ele, o meu pai, o nosso pai, sabe o que é melhor para mim e para a tua vida, para nós não nos distrairmos no propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, preste atenção. Às vezes, Deus vai começar a arrancar pessoas da sua vida, mas é porque Ele tem um propósito muito maior e Ele escuta coisas que você não escuta e vê coisas que você não vê. E em Salmos, eu vou deixar essa palavra agora e vou finalizar com um louvor. Em Salmos 19, 7. Beijo, tia. Ai, que legal, ela tá aí. Salmos 19, 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel. E ao destilar os favos, além disso, por eles se admoesta ao teu servo, em guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolva-me, absolva-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre das grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Então, que você receba essa palavra, que o Senhor venha te dar discernimento das suas próprias falas, porque o Senhor, ele precisa nos dar discernimento em tudo, enquanto as pessoas, enquanto ao evangelho, enquanto a palavra de Deus, enquanto a profecia que recebemos, enquanto as pessoas que nós andamos, enquanto os propósitos que eles nos determina por um tempo e depois ele arranca. Então, assim, Judas vai sentar na sua mesa, você vai ser traído, você vai ser humilhado, vão maldizer o seu nome, mas se posicione, se mantenha firme, porque fiel é aquele que te chamou. E nunca se esqueça que você não é nada, que você não tem nada, que tudo vem dele e tudo é para ele. Então, vá vazio para a presença do Senhor, vá sem esperar que você vai receber algo. Não, às vezes o silêncio de Deus é para forjar o nosso eu, forjar o nosso caráter, forjar a nossa integridade, porque nós precisamos ser inteiros na presença do Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros, primeiro com Ele, depois com nós, mas nós precisamos deixar Ele ensinar a nós sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros servos, para então nós alcançarmos almas. E o louvor é Eu Não Sou Nada. Amém. Ele começa assim. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio dos meus desejos. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio dos meus temores. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio das minhas posses. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Tudo vem de ti, e tudo para ti. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Tudo vem de ti, e tudo é para ti. Nada é tão importante para mim, nada é mais precioso. Hoje eu tenho livre acesso em ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso em ti. O teu amor fez tudo novo. Só a tua presença me interessa, só a tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Eu sei que eu só quero a tua presença. Eu quero te entregar a minha vida. Não quero mais usar a tua graça só para levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça
que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar a tua graça só para levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. O teu amor é tudo que nós temos. A tua graça me alcançou, Jesus. Nos levante para essa geração que usufrua da tua graça com santidade, que busque santidade. Oh, não quero mais usar a tua graça só para levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Oh, nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso em ti. O teu amor fez tudo novo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor tenha alcançado você através dessa emissão Livecast, esse propósito, esse projeto que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que está no coração dele também, porque, Alisson, por semanas eu perguntei a Deus, esse projeto é do Senhor? Eu não tenho muitas conexões. E aí eu falei para o Senhor assim, Senhor, se é do teu querer, se é da tua vontade que eu prossiga com esse projeto, comece a me apresentar para as pessoas, comece a me mostrar pessoas, e eu só vou ter certeza que esse projeto é do Senhor quando essas pessoas aceitarem. E aí eu fiz um convite, essa pessoa não veio, e aí eu entrei em conflito. E aí eu falei assim, Jesus, é o Senhor mesmo? E aí ele disse assim, prossiga, olhe para mim, olhe para o alvo. Então, é para o alvo que eu estou olhando. Amém. E eu espero que esta live tenha edificado e trazido esperança para você permanecer na presença do Senhor. Pode as adversidades estarem batendo na sua porta. Pode você estar gemendo de dor, gemendo de tristeza, num conflito tremendo na tua alma. Mas vá para o secreto. É lá que Deus te quer. É lá que Deus quer se revelar a você. Mas você precisa buscar Ele lá. Ele já está lá te esperando. Amém? Amigo, que Deus continue te usando. Que Deus continue revelando os segredos do céu. Você é um homem de Deus. Você é um menino a qual está ouvindo a voz de Deus e sendo obediente. E eu sei disso porque você tem sacrificado o teu Isaac. E eu sei disso. Então, que ele continue soprando o seu nome, soprando o seu ministério, crescendo as suas estacas. E eu creio que o Brasil é pouco para você. O mundo te espera. Você já viajou nações, mas você vai viajar muito mais. Te prepara, porque Deus vai colocar pessoas na tua vida por este tempo que vai elevar você, não só materialmente, fisicamente, estruturalmente, mas também o principal, ministerialmente, porque o teu chamado é grande, o Deus revelado sobre a tua vida é grande, e você vai prosseguir e permanecer na presença do Senhor, porque Ele te chamou, Ele te sustenta, Ele é o teu provedor. Você não depende de homens, você não depende de ninguém, você depende dele, e ele te chamou, é para você trabalhar para mim, é para você permanecer comigo, não é trabalho CLT, é comigo, a obra é comigo, eu não tenho emprego para você, o teu emprego é trabalhar para mim, então permaneça, porque ele vai ser o seu sustento em todo o tempo. Só escute a voz dele e seja obediente, em nome
de Jesus. Que o Senhor te abrace, que o Senhor te reveste, que o Senhor venha te remir do alto da cabeça até a planta dos seus pés. E continue, porque a luz para os seus pés é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória Amém, a Deus. Glória a Deus, amigo. Obrigado, amiga. Foi Deus puro na sua vida. Amém. Deus abençoe muito vocês que estiveram aqui conosco. Tem pastores aqui, uma bênção, nossos amigos aí, a Daniela, a Michele, o Alex, a minha mãe está aqui na live, a minha amiga Fran, a pastora Suane, que eu amo, tá aqui também, de Itaquá, que permitiu a gente fazer uma obra lá na igreja dela através do missionário Danilo, uma bênção, que Jesus continue te usando e crescendo o teu ministério. Fiquem com Deus. Amigo, você tem algo para falar? Nossa, que tá aí, meus amigos, queria pedir um favor para vocês seguir ela, porque ela tá nesse projeto. Vocês que são meus amigos, divulgue ela, por favor, com a Instagram, pessoas, porque ela tá nesse projeto. Eu tenho certeza, gente, que é para edificar vidas, é para alcançar a alma. Então, você que ama o meu ministério, que ama a minha vida, segue, vai lá no Instagram dela, segue ela, pega a página dela e manda para todos os seus seguidores, quem te segue, que ela se esforça para isso. Aqui não é uma coisa brincadeira que ela vem aqui e faz, não, ela se prepara. Esse dia eu estava com ela, eu vi o tanto de... Ela escreve, ela tira tempo para escrever coisas que Deus dá para ela, sabe, para poder dar para o povo. Aqui tem um preparo, não é uma fachada de um automático, o povo vem aqui, joga coisas na internet, acabou. Não, é a mulher de oração, ela se prepara, ela lê, é uma mulher que paga preço, lê livro, lê a Bíblia, estuda. Então, pega, gente, porque às vezes tem casamento, tem pessoas que precisam de ouvir uma palavra dessa, e às vezes tem pessoas, não vou mandar, porque, irmão, se você não está aqui fazendo a live, aprenda uma coisa, seja útil em alguma coisa. Só de você estar enviando o negócio dela, você tá participando do reino, você está vivendo o reino. Só de você ir lá e ela falar, irmão, segue essa daqui, ó. Ela é uma mulher de Deus, é uma bênção. Você está participando do reino, porque você está alcançando almas. Então, primeiro que nós temos que libertar isso, quebra isso dentro de você. Precisamos quebrar isso, se unir mais, porque é o reino que está avançando. Eu não sou de fazer live, eu não estou aqui 24 horas, porque não é o meu chamado, mas é o dela. Deus deu para ela, foi um projeto. Então, segue ela lá com força. Manda para os seus amigos, ó, segue que é uma mulher de Deus, ela faz live. Eu conheço de andar, de caminhar, não é de ver só pregando, não, é de andar. Entendeu? É da minha confiança. Então vai lá depois, segue ela e manda para todos os seus amigos. Para você que está aqui, que é meu amigo, que me ama de verdade e que ama o meu ministério, você vai amar o ministério dela agora e manda para quem você puder, porque nós vamos ganhar vida através dessas lives aqui. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe minha amiga também, essa família que Deus me deu. E a todos vocês que estão aí, amigos, amigas, todos vocês, são uma bênção na nossa vida e Deus abençoe. Amém. Eu agradeço todos vocês que estiveram aqui. Na quarta-feira teremos a live do livro O Caminho para a Presença de Deus. Temos uma convidada especial, psicanalista, amiga nossa de turma da psicanálise. Na sexta-feira que vem, dia 24/11, nós teremos o pastor Marcelo Feitosa. Ele é um dos meus pastores lá na igreja onde eu congrego. Pensa num homem de Deus também, num homem que tem a palavra, num homem que vai trazer testemunhos fortíssimos, porque a vida dele é gerada embaixo de muita dor. Foi gerada debaixo de muita dor. Então, vocês são os nossos convidados na próxima sexta-feira, em Missão Livecast, às 9 horas. E tenham um ótimo final de semana. Que Deus tenha alcançado o seu coração, alcançado você. Vá para o secreto. E eu agradeço a tua presença aqui. Mãe, te amo. Deus abençoe todos vocês. Amigo, um beijo. Fica com Deus. A gente se vê. Amém. Amém? Obrigada por tudo e por ter aceitado esse convite. Amém. Eu que agradeço. Obrigado viu, pela confiança. Beijo, gente. E você que não assistiu desde o começo, eu vou deixar a live salva. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.